Pessoal, vamos nos concentrar daqui em diante mais na parte de grupos e subgrupos. E na parte de grupos vocês devem ter visto na leitura, tem uma parte de grupos de resto, tem grupo aditivo de classes de resto, módulo M, e o grupo multiplicativo também. E para entender melhor esse tipo de grupo, é necessário ter estudado estruturas algébricas 1. Então eu vou comentar umas coisas aqui que pode auxiliar quem não fez essa disciplina. Como não está como pré-requisito, estruturas algébricas 1, então alguns não fizeram essa disciplina, eu quero comentar algumas coisas aqui que podem ajudar no entendimento desse tipo de grupo, que são os grupos das classes de resto. Para isso, vamos ver então congruência, é uma relação de congruência. Módulo M. Eu quero falar algumas coisas um pouco rápido, tá? Não vai ser da mesma forma que você estuda essa questão de congruência lá em estruturas algébricas 1. Porque lá vai dedicar um tempo a mais a estudar isso. Aqui não, aqui é só uma fala rápida mesmo, alguns detalhes rápidos, só para entender a questão do grupo mesmo, tá? Então, dados dois números inteiros e um M qualquer que seja positivo, inteiro positivo, estritamente positivo, nós dizemos que o número inteiro A é congruente a B módulo M se acontecer de o M dividir A menos B. Se você não sabe o que é isso, não viu estruturas 1, realmente até essa parte do M dividir A menos B você pode ter dificuldade um pouco para entender, mas o que significa isso? Significa que a diferença entre dois inteiros é divisível por M. Por exemplo, a gente pode dizer que o número 5 é congruente a 2 módulo 3, porque 3 divide essa diferença de 5 menos 2. Divide como assim? 5 menos 2 é igual a 3, que 3 é um múltiplo de 3. Quando a gente fala que um número divide outro, aqui ó, 3 divide o 5 menos 2, que no caso é 3, é que esse número é múltiplo desse. Tá? Um outro exemplo que pode ajudar também. 17 é congruente a 2 módulo 5. Aqui na congruência módulo 5. 17 menos 2 é 15. E 15 é um múltiplo de 5. Ó. 15 é igual a 5 vezes 3. Tá? Então a gente diz que 17 é congruente a 2 módulo 5. Também escreve isso aqui. Ó. 5 divide 17 menos 2. Ok? Vou pegar um exemplo então de dois números que não são congruentes. Ó. 7 não é congruente a 2 módulo 3. Porque se a gente fizer a diferença entre 7 e 2, o número 3, ele não divide, eu cortei agora isso aqui, ele não divide essa diferença 7 menos 2, que é 4. Tá? A gente não pode escrever 4 como sendo 3 vezes alguma coisa. 4 não é um múltiplo de 3. Então, 7 não é congruente a 2 módulo 3. Mais uma questão. Deixa eu ver. Em módulo 3, a gente pode ter 14
congruente a 5 módulo 3. É fácil ver, né? 14 menos 5. Isso aqui é 9. E 3 divide 9. Tá? 9 é igual a 3 vezes 3. Ó. 9 é um múltiplo de 3. Quando a gente diz que um certo número A divide B, significa que esse B é múltiplo de A. Nessa questão de encontrar números que são congruentes, então, um ao outro módulo M, a gente pode construir conjuntos. E são conjuntos que a gente vai chamar de classe de equivalência. Onde a classe do A, escrita assim, ó, o A com esse tracinho em cima, é um conjunto com elementos X pertencentes a um conjunto E, tal que X está relacionado com A através dessa relação de equivalência. Isso aqui também, de novo, para quem não viu estrutura Zoom, essa parte também de relação de equivalência você ainda não conhece, provavelmente. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Quem viu relação de equivalência sabe que é um tipo de relação reflexiva, simétrica e transitiva. Tem essas 3 propriedades. Essas 3 propriedades não são importantes para nós nesse momento. Então, vamos ver como construir, no caso, as classes de equivalência, que é o que importa mais para nós agora, tá? Eu posso também, já que a relação, nesse caso, é a relação de congruência, eu posso reescrever essa classe do A como sendo o conjunto X, nos X pertencentes aqui aos números inteiros, tal que X é congruente a A módulo M. Quando a gente está trabalhando com a congruência, está trabalhando com números inteiros, e os números que estão na classe do A são os números X, tal que o X é congruente a A módulo M. Então, vamos já pensar num exemplo aqui. E nesse exemplo, eu vou pegar e construir algumas classes de equivalência módulo 4, então. As classes de equivalência também são chamadas classes de resto, e é possível entender melhor o porquê disso também quando estuda realmente a questão de congruência, que vocês veem também uma propriedade lá que diz que se 2 números são congruentes módulo M, então os 2 deixam o mesmo resto na divisão por M, é uma das propriedades lá desse tipo de relação, tá? Então, eu vou chamar de Z4 um conjunto onde tem todas as classes de equivalência de números congruentes módulo 4, tá? Vamos pensar então o seguinte. O número 0, a classe do 0 é construída de que forma? São infinitos os números, e eu posso pensar assim, ó. Vou colocar o número 0 aqui. Tomara que esse espaço eu tenha deixado bom. E eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou sempre somando 4 para a direita e aqui subtraindo 4 para a esquerda, eu vou ter o seguinte, ó, 4, 8, 12, 16 e assim por diante. E aqui para a esquerda, menos 4, menos 8, menos 12 e assim por diante também. São infinitos, viria o menos 16, o menos 20, o menos 24, aqui para frente também, 16, 20, 24, 28, 32 e assim vai. O que esses números têm em comum aqui? Todos eles são congruentes a 0 módulo 4. Se você pegar, por exemplo, qualquer um desses aqui, digamos o 12, vou colocar aqui, 12 menos 0, é claro, é igual a 12 do mesmo jeito, e 12 é um múltiplo de 4, tá?
o 4 divide 12. Porque 12 é 3 vezes 4. Ó. 12 é igual a 3 vezes 4, então 4 divide 12. A gente diz assim que um número divide o outro quando a gente consegue encontrar, aqui ó, isso aqui, A divide B, se existir um M tal que B é igual a M vezes A. Isso aqui eu não tinha falado, então, assim de maneira formal, que o A divide B, se existir um M, esse M é um número inteiro, tá? O B e o A também, claro. Então, se existir um M tal que B é M vezes A, B é um múltiplo de A, então a gente diz que o A divide B. Isso aqui seria, na verdade, C e somente C, até. Mas ok. Então, todos os números desse conjunto aqui, ó, são números que estão na classe do zero. Todos eles são congruentes a zero, módulo 4. O próprio 4 vai estar nessa classe do zero. A gente, para qualquer um, para representar essa classe, a classe do zero, a gente poderia escolher qualquer número que está dentro dela. Por exemplo, essa classe do zero, ela é a mesma coisa que a classe do 4. Eu poderia colocar que isso aqui é igual à classe do 4. E também é igual à classe do 12, à classe do 8. A gente poderia usar qualquer número que está nesse conjunto aqui para ser um representante da classe. É mais usual, e para os objetivos que a gente vai ter aqui, usar a classe do zero como representante disso aqui. E isso porque também, uma coisa que vai ser útil agora, os possíveis restos na divisão de um número inteiro por 4 são o quê? 0, 1, 2 e 3. Esses são os possíveis restos na divisão por 4. E aí a gente costuma colocar as classes de equivalência módulo 4 assim. E para o objetivo que é verificar se é grupo ou não depois, a gente usa assim de 0 até 3. São 4 classes de equivalência. E essas 4 classes aqui, se a gente for construir cada uma delas aqui, escrever cada um desses conjuntos, vocês vão ver que todos os números inteiros vão estar em uma dessas classes aqui. Uma dessas classes. Eu vou até colocar mais uma aqui, por exemplo, a classe do 1. E é simples fazer ela, você pode simplesmente colocar o número 1, tá? E com aquela mesma ideia de somando 4. Ó, se eu somo 4 aqui, eu vou até 5. E se eu somo mais 4, 9. E assim por diante. E todos esses números que eu colocar assim, dessa forma, vão ser congruentes a 1, módulo 4. Por exemplo, ó, 9. 9 menos 1 dá 8. É um múltiplo de 4. O 5. 5 menos 1 dá 4. Também é um múltiplo de 4. Ó, se eu coloco 4 para esse lado agora, está com 1. Né? Menos 4 eu venho para o menos 3. Menos 4 para cá ainda, eu venho até o menos 7. Menos 4, menos 11. E assim por diante. E todos eles, ó, por exemplo, o menos 7 é congruente a 1, módulo 4 também. Ó. Vou fazer esse detalhe aqui. Ó. Menos 7 é congruente a 1, módulo 4. Perceba que menos 7, menos 1, que é igual a menos 8, é um múltiplo de 4. É 4 vezes menos 2. Ou menos 2 vezes 4. Enfim, foi possível achar esse M, tal que pudesse escrever o B igual a M vezes A. Olha aqui.
foi possível encontrar esse número menos 2, tal que o menos 8 é 4 vezes menos 2 aqui. Então, o 4 divide esse menos 8, que na verdade é o menos 7 menos 1. Por isso que esses dois são congruentes. O menos 7 menos 1 dá menos 8, que é um múltiplo de 4. Tá? Entra dentro da definição certinha aqui. O 4 divide menos 8. É possível achar um m igual a menos 2. É que essa letra m não ficou tão boa nesse caso desse exemplo, porque o m aqui está simbolizando um módulo, né, que é o 4. Mas essa definição aqui, esse m aqui tinha outro significado, que o m aqui, na verdade, seria esse menos 2 aqui, que é o número que a gente encontra, que multiplica por esse para dar esse aqui, para dizer que o 4 divide o menos 8. Tá? Então, eu poderia ter colocado uma outra letra aqui, mas eu não tinha ideia de usar isso aqui para falar desse exemplo. Mas, enfim, todos os números aqui nesse conjunto, eu posso colocar mais aqui até se eu quiser, 13 e assim por diante, estão na classe do 1, todos eles são congruentes a 1, módulo 4. Em todos eles também, na divisão por 4, se eu fizer a divisão de um número desses por 4, na divisão euclidiana por 4, eu vou ter resto 1. Tá? Aqui, esse conjunto aqui é chamado de sistema completo de resíduos módulo M, nesse caso, módulo 4. Todos eles deixam... todos eles não. Dentro de cada conjunto, todos os elementos deixam o mesmo resto na divisão por 4. Se eu fizer os 4 conjuntos aqui e construir, eu vou ter todos os números inteiros existentes. Tá? E de forma que todos esses conjuntos são disjuntos também. Um elemento que está aqui na classe do 0, ele não aparece na classe do 1, também não vai aparecer na classe do 2 e também não vai aparecer na classe do 3. Essa questão da gente saber identificar quando que um número é congruente a outro, encontrar, isso aí vai ser muito útil quando a gente for fazer operações usando o conjunto das classes de resto módulo M. A gente vai, às vezes, somar ou multiplicar dois números e o resultado não vai aparecer aqui, mas aí a gente vai ter que saber em qual dessas classes ele está, porque a gente vai precisar fazer algum tipo de relação. Você fez uma multiplicação lá, já adiantar alguma coisa aqui, ó, da classe do 3 vezes a classe do 2, pode ser. E aí, isso aqui dá 3 vezes 2, que é a classe do 6. E aí você não sabe, essa classe do 6, ela seria igual a qual dessas aqui? Porque quando você opera dois elementos aqui, você obtém um conjunto que ainda... um conjunto não, você obtém um elemento que ainda está nesse conjunto. Então, essa classe tem que ser igual a uma dessas aqui. E ela é igual a qual daquelas? Aí eu vou olhar, ó, ela está nesse conjunto? Não. Está nesse aqui? Não. Em qual ela está? Eu digo que ela vai estar na classe do 2, porque a gente vê que o seguinte, 6 menos 2 é 4, e 4 é divisível por 4. 4 é um múltiplo de 4 mesmo, claro. Então, a gente diz que 6 é congruente a 2, módulo 4. Então, se o 6 é congruente a 2, módulo 4, o 6 vai estar na classe do 2. Se eu tivesse construído a classe do 2 aqui, vocês iam ver que apareceu o número 6 nela. Tá? É simples fazer isso, ó. Aqui, ó. A classe do 2. O 2 vai estar na classe dele. Aí quando você soma 4, olha, já apareceu o número 6. Ó, número 10 e assim por diante. Ó, diminui 4, menos 2. Diminui mais 4, menos 6. Isso, certo. Pronto. Ok? Então vai ser muito útil para esse tipo de questão de que você vai achar um valor e identificar esse valor é igual ao que ali. Aí a gente pode dizer com isso que a classe do 6 é igual à classe do 2.
Agora eu vou explicar como são feitas as operações em ZM. Então, quando a gente pega dois elementos aqui, dados A e B pertencentes a esse conjunto ZM, ZM aqui é o conjunto das classes de resto módulo M, tá? Quando a gente soma dois elementos, a gente está somando duas classes, tá? Eu tinha até mostrado, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, tinha mostrado isso aqui da multiplicação, por exemplo. Aqui eu fiz sem explicar e tal, mas agora eu vou explicar essas operações. Ó. Quando a gente operou uma classe com a outra e obteve como resultado essa classe aqui, que na verdade é igual à classe do 2. Então a gente operou duas classes que está aqui, a de 2 e 3, e obteve a classe do 2, né? Então, os elementos nesse conjunto ZM são classes. Eu vou até colocar aqui, ó, ZM são as classes aqui, ó, que vai de 0, 1, 2 e assim por diante, até M-1. A classe do M não está aparecendo aqui, a classe do M é a mesma classe do 0. E aí a gente costuma representar esse sistema completo de restos módulo M, ou seja, esse conjunto das classes de resto módulo M, pelos possíveis restos da divisão de um inteiro qualquer por M, que são esses aqui, vai de 0 até M-1. Enfim, como que a gente faz isso aqui? Como que efetuamos a operação de adição? A classe do A mais a classe do B é igual à classe de A mais B, simples assim, extremamente simples. E se for uma multiplicação, a classe do A vezes a classe do B? Isso aqui é a classe de A vezes B, tá? Aí, então, vamos num exemplo. Nesse exemplo, eu tinha usado o Z4 para fazer as outras explicações, então, no exemplo, eu vou usar Z5. Esse M aqui, ó, repare que é um M maior que 1, pode ser 2, 3, 4, 5, 6, tá? Estou usando 5 dessa vez. Então, Z5 vai ter as classes do 0, 1, 2, 3 e 4. Aí eu vou fazer então a operação de adição entre duas classes. Vou fazer a classe do 1 mais a classe do 3, digamos. Isso aqui é igual à classe de 1 mais 3, que é igual à classe do 4. Você pode, sabendo então como faz a operação, você pode já partir disso aqui direto para isso aqui. Colocar a classe do 1 mais a classe do 3 é igual à classe do 4. Antes de passar por essa parte, você já pode ir daqui direto para cá. A classe do 4 está aqui, né? Aí se eu fizer a soma e aparecer uma classe que não está aqui, eu vou ter que encontrar uma outra que esteja. Digamos 3 mais 4. Classe do 3 mais a classe do 4 daria a classe do 7. E não está aparecendo aqui. Mas esse número 7, ele está em uma dessas classes de equivalência aqui. Qual? Eu preciso saber o seguinte, quando eu fizer a diferença entre esse número 7 e algum desses aqui, o resultado tem que ser divisível por 4. Pessoal, eu fiz a classe do 7 nessa soma aí, que deu a classe do 7. Eu fiz a classe do 7 igual à classe do 3, despercebido pensando na congruência módulo 4, pensando em Z4, tá? E na verdade, vocês viram que nesse exemplo aí é Z5. Então eu tenho que procurar no conjunto Z5, que tem as classes 0, 1,
2, 3 e 4, uma classe que seja igual à classe do 7 e não é a classe do 3, tá? Seria a classe do 3 em Z4. Então, assim, o que eu disse estava correto se fosse em Z4, tá? É que eu acabei me esquecendo. Eu fiz o exemplo anterior em Z4 e fiquei pensando em Z4 ainda agora. Tá, então, Z5, que é assim, a gente tem que... Deu 7, a gente tem que procurar nesse conjunto aonde estaria o número 7, ou essa classe do 7 é igual a qual dessas aqui, tá? Aí se você faz a diferença, 7 menos 0 dá 7, 7 menos 1 dá 6, 7 menos 2 dá 5. Como é Z5, a gente quer justamente isso mesmo, ok? 7 menos 2 igual a 5, que é divisível por 5. Em Z5 são essas classes de resto, módulo 5. Então, quando a gente faz a diferença de 7 por algum desses números, 2, puxa vida, por algum desses números aqui e dá divisível por 5, então a gente diz que esse número é congruente a esse módulo 5, ou a classe do 7 é igual à classe do 2, tá? E eu poderia também fazer uma outra soma para exemplificar isso. Se eu fizesse a soma da classe do 3 mais a classe do 3, daria a classe do 6. E aí a classe do 6 é igual a qual dessas classes aqui, módulo 5? É igual a classe do 1, porque 6 é congruente a 1, módulo 5. 6 menos 1, que dá 5, tá? Uma coisa também que eu não disse, 6 é congruente a 1 módulo 5, o 1 também é congruente a 6, tá? Se a gente fizer 1 menos 6, dá o menos 5, também é um múltiplo de 5, tá? Tanto faz a gente fazer o 6 menos 1 como o 1 menos 6. Nos outros cálculos também, aqui, ó. 7 menos 2 é igual a 5, é múltiplo de 5. E também poderíamos ter feito 2 menos 7, que dá menos 5, não deixa de ser um múltiplo de 5, tá? Quando A é congruente a B, módulo M, o B também é congruente a A, módulo M. Ok? Que a relação é simétrica. Eu tinha dito lá no início que a relação de equivalência é reflexiva, simétrica e transitiva. Então aqui, ó, se o A é congruente a B, o B também é congruente a A. Isso aqui é por causa da simetria dessa relação. E nessas continhas aqui também, tanto faz você fazer o 2 menos 7 como 7 menos 2, vai dar um múltiplo de 5. Ok? Então vamos voltar lá para o vídeo e desconsidera o que eu fiz lá da classe do 7 igual à classe do 3. Na verdade, a classe do 7 é igual à classe do 2. Se eu fizer a classe do 2 mais a classe do 3, isso aqui dá a classe do 5. 5 não está aqui também, mas é em Z5, a classe do 5 é a mesma classe do 0. Isso aqui é a classe do 0. Se é Z5, a classe do 5 é igual à classe do 0. Se for Z4, a classe do 4 vai ser igual à classe do 0. Se for Z8, a classe do 8 vai ser igual à classe do 0. Tá? Que é fácil ver que 5 menos 0 é 5, é divisível por 5. A classe do 0 mais a classe do 2 vai ser a própria classe do 2. Ó, a classe do 3 mais a classe do 0 vai ser igual à própria classe do 3. Isso já dá indícios para a gente de quem vai ser o elemento neutro na adição, em ZM. Tá? O elemento neutro vai ser o 0, a gente vai ver essa propriedade depois. Agora para multiplicação, que eu só falei de adição, né? Então vamos para multiplicação. Se eu fizer classe do 1 vezes a classe do 3, isso aqui é a classe de 1 vezes 3, que é a própria classe do 3. Se eu fizer a classe de 2 vezes a classe do 4, isso aqui é a classe do
8, e a classe do 8, ela é igual a uma dessas classes. Quando eu falo que a classe do 8 é igual a uma dessas classes, eu estou dizendo que o conjunto de todos os números congruentes a 8 módulo 5 é igual ao conjunto de todos os números congruentes a um desse aqui, módulo 5. Esses conjuntos que aparecem assim, ó, classe do tal, classe do 1, mas aqui era módulo 4, né? Módulo 5 vão ter 5 conjuntos desses diferentes. Cada classe dessa é um conjunto diferente. Enfim, a classe do 8 é igual a qual desses aqui? Tá fácil fazer as coisas porque ó, o 8 é um número maior do que 5. Na divisão de 8 por 5 dá um desses restos aqui, né? A gente pode simplesmente fazer a conta igual eu já estava fazendo aqui, 8 menos alguma coisa aqui, e ver quando que dá um múltiplo de 5. E nesse caso, o 3, né? 8 menos 3 é 5, que é divisível por 5. Então, a classe do 8 é igual à classe do 3. Vamos fazer que dê um número maior agora, então. A classe do 4 vezes a classe do 4 é igual à classe do 16. E 16 é igual a qual dessas? Em Z5. Ó, 16 menos 1 dá 15. 15 a gente sabe que é múltiplo de 5. 15 é igual a 5 vezes 3. Então, a classe do 16 é igual à classe do 1. Porque 16 menos 1 dá 15, que é um múltiplo de 5. 16 é congruente a 1, módulo 5. A operação de adição em ZM possui algumas propriedades. A primeira propriedade que a gente vai ver é associativa. Associativa, vocês sabem que a gente precisa de 3 elementos. E nesse caso aqui são 3 classes. E quando a gente vai fazer a soma, a propriedade associativa diz que a gente pode escolher somar esses dois primeiros e depois somar com o terceiro, ou somar primeiro esses dois para depois o resultado somar com isso aqui. Então, eu vou fazer assim. Eu poderia ter colocado esse parênteses aqui primeiro, tanto faz. Então, eu vou fazer isso aqui e calculando isso, desenvolvendo, até chegar nisso aqui, ó. Começar aqui e terminar aqui. Então, vamos lá. O que está para fora dos parênteses aqui, vamos deixar como está. E o que está aqui dentro agora, a gente vai somar. A classe de B mais a classe de C é a classe de B mais C. Agora, temos a classe do A mais essa classe aqui. A gente vai fazer, então, a classe desse elemento que está aqui fora mais isso aqui. Ok? Agora, aqui dentro, esses parênteses eu posso automaticamente passar para cá, porque aqui dentro são 3 números inteiros. Então, eu posso fazer A mais B, entre parênteses, mais C. A classe disso, tá? Trocar os parênteses de lugar. Lembra que eu já havia falado em outro vídeo até também, que você está somando 3 números inteiros assim, ó, eu poderia ter colocado até sem parênteses, igual eu fiz no outro exercício, assim, ó, classe dos 3. Mas, para esse tipo de desenvolvimento que eu estou fazendo aqui, convém eu colocar os parênteses aqui e depois passar para cá, para quando eu separar, ficar com essa cara que eu quero aqui mesmo. Depois eu vou fazer de uma outra forma, fazendo separado, fazendo isso e depois fazendo isso, chegando no mesmo resultado, aí eu não vou precisar colocar os parênteses aqui dentro, vocês vão ver. Ok? Mas para esse tipo de
de forma que eu estou usando aqui, é interessante colocar os parênteses para a gente ver o que está sendo feito. Agora, essa mudança que eu fiz aqui, ó, dos parênteses para cá, eu posso entender isso aqui como sendo isso aqui, ó, A mais B, a classe do A mais B mais a classe do C. É a classe dessa soma mais a classe do C, tá vendo? Só separei assim. Isso está de acordo com a definição. Se eu pego e somo, eu fico com isso aqui, ó. Agora, isso aqui é igual. A classe de A mais B é a classe de A mais a classe de B. Mas aqui já tinha a classe de C. Tá? Então, fiquei com esse formato aqui que eu disse que queria. Mostrei que A mais essa soma das duas classes é igual à soma das duas primeiras classes mais a classe do C. E, como eu disse, eu poderia ter feito de outra forma também, fazendo separado assim, ó, fazendo isso aqui, igual, aí fazendo essa outra aqui, assim, mais C, desenvolvendo as duas e chegando no mesmo resultado, ó. Aqui eu faço A mais, a classe do A mais a classe do B mais a classe do C, a classe de B mais C, que é igual, vou fazer mais para cá. Não, pode ser aqui mesmo, porque aqui já vou terminar. Ó, classe disso mais isso é a classe de A mais esse B mais C, que eu posso simplesmente colocar assim sem os parênteses, porque são números inteiros aqui dentro. E a operação de adição nos inteiros possui a propriedade associativa. Então, aqui, isso aqui, A mais B, a classe do A mais a classe do B, a classe de A mais B, mais aqui fora a classe do C, que também vai dar o mesmo resultado, a classe de A mais B mais C. Isso aqui que eu fiz também mostra que a operação de adição em ZM é associativa, tá? Então, eu poderia ter feito desse jeito aqui, fazendo os dois separadamente, chegando no mesmo resultado, ou assim. Começa em um, vai desenvolvendo até chegar no outro. Naqueles exercícios de operações, nos exercícios de grupos também, você vai poder escolher se você quer fazer desse jeito. Eu acho mais elegante fazer desse jeito aqui, mas às vezes é mais difícil também, na maioria das vezes é mais difícil, ou fazer desse jeito, tá? Você faz assim, se você estiver já bem seguro do que você está fazendo, você sabe que os passos que você está fazendo e a separação que você faz no final é correta. Se você souber disso, você faz isso aqui, você pode fazer. Se não, é melhor que você faça assim, que pode ser, na maioria das vezes, é mais simples fazer assim, separado. No caso da verificação da propriedade associativa. A segunda propriedade que vai aparecer aqui é a comutativa. A gente diz que a adição é comutativa, porque quando a gente vai fazer isso aqui, ó, classe do A mais a classe do B, que é igual a classe de A mais B, a gente pode comutar os elementos aqui dentro. Pode permutar os dois, porque aqui dentro, ó, debaixo desse traço aqui, internamente, a gente tem uma adição entre dois números inteiros. A adição entre dois números inteiros é comutativa. Eu posso fazer essa troca, trocar a ordem e colocar B mais A. E agora eu posso separar de novo. A classe de B mais A é a classe de B mais a classe de A. Então, aqui, ó, começou aqui e veio até aqui, tá vendo? Como isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, então esse primeiro é igual àquele último lá. Porque aqui a gente tem a igualdade, ó, a relação de igualdade é uma relação transitiva. Aí já é uma outra história também, se você tiver estudado
Estruturas Algébricas 1, você já vai ter visto o que é uma relação ser transitiva. Tá? Ó, de forma rápida aqui, ó. Quando a gente tem um A relacionado com B e um B relacionado com C, essas duas coisas, se a relação for transitiva, então esse primeiro A vai estar relacionado com esse último, o C. A relação de igualdade é transitiva. Se A é igual a B e B é igual a C, então esse primeiro A é igual a esse último, o C. Ó, interessante. Isso aqui mostra pra gente essa propriedade da transitividade que a gente pode concluir através disso aqui tudo, ó, que esse primeiro é igual a esse último aqui. Porque o primeiro é igual ao segundo, o segundo é igual ao terceiro, significa que o primeiro é igual ao terceiro. E se o primeiro é igual ao terceiro e o terceiro é igual a esse quarto, significa que o primeiro é igual a esse quarto. Vê? As propriedades, geralmente, ó, das operações ou propriedades também das relações, diz pra gente o que a gente pode fazer nas situações. Das operações, diz pra gente como a gente pode operar os elementos, o que a gente pode fazer. Tá? Sem querer estender muitas coisas, mas aqui, por exemplo, você tem aqui uma função que é x vezes y ao cubo mais 2x. E essa aqui é uma função de duas variáveis, f de x, y. E digamos que a gente quer calcular a derivada parcial disso aqui em relação a x, o fx de xy. Quer calcular a derivada parcial disso aqui em relação a x. Eu já tinha dito até antes, a respeito disso aqui, ó, uma operação de potenciação, eu tinha falado que essa operação é distributiva à direita em relação à multiplicação. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas isso aqui ó, pode ser ó, x ao cubo vezes y ao cubo. Tá? Então, isso aqui de cima fica assim. Ó. Quando eu tinha falado, eu usei isso aqui. Ó. Foi xy elevado a z, e aí eu disse, isso aqui é x elevado a z, já é conhecido de vocês, né? Vezes y elevado a z, e aí a operação de potenciação é distributiva à direita em relação à multiplicação. Aí eu mostrei isso. Ó, e aqui nesse caso, por exemplo, x vezes y ao cubo mais 2x. Aí você pode usar essa propriedade distributiva e colocar x ao cubo vezes y ao cubo mais 2x. E aí calcular a derivada parcial disso aqui em relação a x, fazendo 3x ao quadrado y ao cubo mais 2. Calculou a derivada parcial em relação a x. Sem precisar usar a regra da cadeia que você precisaria se você não tivesse usado a propriedade distributiva. Elemento neutro. A operação de adição em ZM possui elemento neutro e podemos afirmar que a classe do zero é o elemento neutro, porque se a gente for somar a classe do zero com a classe do A para qualquer classe a gente vai ter a própria classe do A. Porque veja, a classe do zero mais a classe do A seria essa classe de 0 mais A, né? Que não deixa de ser a classe do A. Isso aqui dá certo assim e dá certo se a gente for colocar o zero do lado direito também, se o zero for o termo à direita. A gente já viu que a operação é comutativa. A mais B é igual a B mais A. Se o zero for elemento neutro à esquerda, então ele também vai ser à direita sem nem precisar verificar isso. Já que já verificamos que é comutativa. Tá? Mas, de qualquer forma, eu posso fazer e ver aqui. Ó, isso aqui é A mais zero, que é igual à classe do A. Elementos simetrizáveis aqui. Essa operação em ZM
possui sim elementos simetrizáveis. E como seria o simétrico de cada classe? O simétrico de uma classe A, indicado assim, é igual a uma classe M-A. M-A. A adição é em ZM, tá? E, então, se for em Z5, aqui esse M seria 5, seria o 5 menos o A que tivesse, tá? E a gente pode ver que realmente isso é válido, porque se a gente for, então, fazer a adição da classe do A mais essa classe, ó, que é M menos A, no caso de elementos simetrizáveis, lembra, um elemento operado com seu simétrico tem que dar o elemento neutro. A gente já verificou que existe elemento neutro, verificamos que a classe do zero é o elemento neutro, então isso aqui mais isso aqui tem que dar a classe do zero. Somando aqui, a gente vai ver que isso aqui é a classe de A mais esse M menos A. E aqui dentro a gente pode trocar a posição entre A e M, pode trocar os parênteses de lugar. Então, isso aqui é A menos A mais M. Tudo que eu fiz aqui foi usando propriedades dos números inteiros. Usei a comutatividade quando eu coloquei o menos A para esse lado. E depois usei a associatividade para trocar o parêntese daqui para cá, tá? E A menos A é zero. Isso aqui é igual à classe do M. Mas eu não disse que tinha que ser igual à classe do zero? Mas lá atrás eu disse, a classe do M é a mesma classe do zero. Tá? A classe do zero. Deixa eu ver se eu acho aqui até para mostrar para vocês. Aqui. Em ZM, ó, as classes vai da classe do zero até a classe M-1. A próxima aqui seria M, na verdade é igual à classe do zero. Mas em vez da gente usar a classe do M aqui, usa a classe do zero. Ok? Aí não precisamos verificar que isso mais isso também é, ou seja, do outro lado, porque, novamente, a gente já verificou que a operação é comutativa. Então, A mais M menos A é igual a esse M menos A mais A, é a mesma coisa. Agora, as propriedades da multiplicação. A operação de multiplicação, ela é associativa, ela é comutativa, ela tem elementos neutros. Basta você ver que, para mostrar que ela é associativa, só era trocar esse sinal de adição aqui, ó, pelo sinal de multiplicação. A forma de mostrar que é associativa ou que é comutativa é de maneira análoga a isso aqui, tá? Agora, elemento neutro. Elemento neutro já não é mais o mesmo, tá? O elemento neutro na adição era o zero, porque você somava qualquer classe com o zero e dava a própria classe. Agora, o elemento neutro para multiplicação, você tem que pensar, tem que existir uma única classe, tal que uma classe qualquer vezes ela seja igual a essa própria classe aqui, a classe do A. Qual classe é essa? A classe do número 1. Sempre a classe do A vezes a classe do 1 vai ser a mesma classe do A. E a classe do 1 vezes a classe do A também vai ser a classe do A. A classe do 1 é o elemento neutro para a multiplicação aqui. Agora, elementos simetrizáveis. Isso aqui não é uma propriedade válida para a multiplicação, no caso. Porque nem todos os elementos são simetrizáveis. Alguns são, outros não. Então, a gente não pode dizer que aqui, ó, elementos simetrizáveis é uma propriedade da multiplicação. Tá? Vejamos, por exemplo,
lembrem que para um determinado elemento ter simétrico, o A operado com ele tem que ser o elemento neutro, né? O elemento neutro nesse caso aqui da multiplicação é o número 1. Então, digamos que a gente está procurando o simétrico do zero. Simétrico do zero. A classe do zero vezes qualquer outra classe não vai dar a classe do 1. Não vai existir uma classe que a gente multiplique pela classe do zero que dê a classe do 1. A classe do zero vezes a classe de um A qualquer vai ser a classe de 0 vezes A, que vai ser a própria classe do zero. Não vai dar o elemento neutro da multiplicação. Então, o zero não é um elemento simetrizável. O 1 próprio, ele é um elemento simetrizável. Você vê que a classe do 1 vezes a classe do 1 é a própria classe do 1, tá? O 1 é o simétrico dele mesmo, a classe do 1. Então, a classe do 1 possui simétrico. A gente diz que é um elemento simetrizável. Mas o 0, por exemplo, não é um elemento simetrizável. Se você pegar em Z4, digamos, a classe do 2, também não é simetrizável. Você não encontra uma classe que multiplique pela classe 2 que dê o elemento neutro, que é a classe do 1. Z4 tem as classes 0, 1, 2 e 3. Se você multiplicar a classe do 2 pela classe do 0, dá a classe do 0. A classe do 2 pela classe do 1 dá a classe do 1. A classe do 2 pela classe do 2 dá a classe do 4, que é a mesma classe do 0. A classe do 2 vezes a classe do 3 dá a classe do 6. E a classe do 6 é igual à classe do 2. Veja só. A classe do 2 vezes a classe do 3, eu disse, né? 3 é igual à classe do 6, que é a mesma classe do 2, porque 6 é congruente a 2 módulo 4. Veja que 6 menos 2 é igual a 4, que é um múltiplo de 4. O 6 está na classe do 2. Se a gente fosse construir aquele conjunto lá e tal, ia ver que o 6 ia estar na mesma classe do 2, tá? Então, o 2, para qualquer um desses que eu multiplicar, eu nunca vou encontrar 2 vezes alguma coisa aqui que dê igual à classe do 1 como resultado, tá? Então, o 2 não é simetrizável, não possui simétrico. Agora, vocês veem que existem alguns elementos que são simetrizáveis e outros não nessa classe. E aí tem uma condição que diz quando que um elemento é simetrizável. Um elemento A, pertencente a Zm, ele é dito simetrizável se e somente se o máximo divisor comum entre A e M for 1. Quem estudou estruturas 1 viu que quando o máximo divisor comum entre dois números é 1, eles são primos entre si, né? Então, se o A e o M forem primos entre si, o A é simetrizável. Aqui, ó, por exemplo, o máximo divisor comum entre 1 e 3 é 1. Em 1 e 3 não, 1 e 4, aqui em Z4, né? O máximo divisor comum entre 1 e 4 é 1. O 1 é um elemento simetrizável. Aqui é o 2, ó. O máximo divisor comum entre 2 e 4 é 2. Eles não são primos entre si, 2 e 4. Então, o 2 não é um elemento simetrizável. Se a gente pegar o 3, o máximo divisor comum entre 3 e 4 é 1 também, o 3 também é simetrizável. Ok? Então, aqui é uma condição para que um determinado elemento seja simetrizável. Nem todos são, alguns são. Quais são os que cumprem essa condição aqui? Então, isso aqui é demonstrado no livro, numa parte que tem operações em Zm, e
não é o objetivo fazer isso agora, mas aqui o objetivo era então explicar como são feitas essas operações IZM e dar uma noção para quem ainda não viu a relação de congruência, entender um pouco mais a respeito disso, porque na leitura que eu disse para vocês fazerem, da parte de grupos, tem uma parte lá que é grupo das classes de resto. Tem o grupo aditivo e o grupo multiplicativo. Então, se você não souber nada a respeito disso, de classes de resto, de congruência, como que soma essas classes, então fica bastante complicado para você entender o que está dizendo lá, quando você fizer a leitura, tá? Vocês já devem ter feito a leitura, que eu já passei há algum tempo para vocês fazer, mas aqui se alguém teve dificuldade naquela parte também, isso aqui é uma explicação que pode ajudar lá. Então leiam essa parte lá, que é grupos aditivos de classe de resto, grupos multiplicativos de classes de resto. Lá na parte de grupos ainda está antes de chegar em subgrupos, tem bastante grupos diferentes lá, tem grupos de permutações também. Então leiam essa parte lá e eu vou listar alguns exercícios para vocês fazer também. Eu sempre deixo uma escrita abaixo ou acima de algum vídeo lá e tal, com números de exercícios para vocês fazerem lá no livro. Essas explicações a respeito de congruência módulo M e também das classes de resto, eu fiz também não só para essa parte de grupos, mas também porque tem alguns exercícios de operações em que tem que construir tábua de operação, onde a operação é uma operação de adição e às vezes é a multiplicação, mas enfim, é adição e multiplicação de classes de resto. Então você tem que saber operar com essas classes, saber o que significa isso para conseguir construir aquelas tábuas lá, ou não lembro se precisa verificar alguma coisa mais, tá? Então isso aqui serve para aquilo também. Eu não lembro o número dos exercícios, mas eu acho que o 134, e não lembro se tinha mais algum, que era para fazer tábua, aonde o conjunto era Z4, eu acho, alguma coisa assim, e a operação era adição e tinha outro que era multiplicação, tá? Então é isso, obrigado pela atenção e até mais.